O relator do habeas corpus considerou que a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o Paraná foi indevida e determinou o retorno dele para o Rio de Janeiro. Possibilidade de entrega da extraditanda pelo chefe do Poder Executivo, em última análise, dissolverá a família. O Jornal da Justiça vai mostrar também os direitos garantidos por leis a pessoas que estão em tratamento contra o câncer. As pessoas estavam aguardando a oportunidade da habilitação justamente pela ausência de cursos ou então de preparação para os pretendentes à adoção. Boa tarde. Boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de suspensão da condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liminar que buscava suspender os efeitos da condenação de 20 anos e 10 meses de prisão imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao ex-governador do estado, Eduardo Azeredo. Ele foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema que ficou conhecido como Mensalão Tucano. No STJ, a defesa alegou diversas nulidades no julgamento do Tribunal de Justiça Mineiro e, além da liminar para suspender os efeitos da condenação, solicitou, no mérito, um novo julgamento da causa pela Corte de Origem. O relator, ministro Jorge Mussi, explicou que, em casos assim, a defesa deve demonstrar evidente constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso e, por isso, negou o habeas corpus. O mérito do pedido ainda será analisado pelos ministros da quinta turma, ainda sem data definida. Ministro Marco Aurélio, do STF, aceita pedido do PEN e suspende por 5 dias a ação sobre prisão de condenados em segunda instância. A repórter Evne Araújo tem mais detalhes a respeito deste assunto e nós vamos conversar com ela agora ao vivo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. O Partido Ecológico Nacional argumentou que trocou de advogados na ação e, por isso, esses novos profissionais precisariam de mais tempo para analisar os documentos do processo. O ministro Marco Aurélio, na decisão, considerou essa medida razoável e adequada. Apesar desse prazo de 5 dias, ainda não há uma data certa para que a ação declaratória de constitucionalidade volte à pauta do Supremo Tribunal Federal. Cadu, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Evne. Rafaela? E por 3-1, a segunda turma do Supremo determinou que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seja transferido novamente para um presídio do Rio de Janeiro. Ele estava preso em Curitiba a pedido do Ministério Público Federal. O ministro Gilmar Mendes, relator do habeas corpus, considerou que a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o Paraná foi indevida e determinou o retorno dele para o Rio de Janeiro. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski seguiram o relator e o ministro Edson Fachin divergiu. A transferência não atende aos interesses do processo. A transferência teve amparo fático em apurações realizadas unilateralmente pela acusação. Os fatos foram tomados como verdadeiros, tais quais narrados nas diligências empreendidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A despeito de inexistir urgência, a defesa do paciente não foi previamente ouvida. Isso já foi dito da tribuna. Parece-me também merecer crédito a análise feita pelo juiz da causa neste particular. Portanto, em conclusão, peço vênia ao eminente relator e à maioria que já se formou, ressalvando o entendimento quanto a preliminar do não conhecimento, mas acompanhando quanto a isso a orientação majoritária desta turma e, no mérito, registrar e votar no sentido da denegação da ordem, eis que, em meu modo de ver, não há elementos concretos suficientes que permitam confirmar os argumentos da defesa. O ministro Gilmar Mendes também decidiu que vai abrir uma investigação para apurar o fato de que, no dia da transferência de Cabral do Rio para o Paraná, ele foi algemado e acorrentado pelos pés. Em outro julgamento, a turma decidiu enviar ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal os processos relacionados à delação sobre suposto Caixa 2 nas eleições de 2010 e 2014 para garantir apoio à ex-presidente Dilma Rousseff. A decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso da defesa do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, citado nessas delações.
Pedido de extradição feito pelo governo da Argentina foi aceito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi por maioria de votos. O julgamento do pedido de extradição de uma mulher argentina acusada de roubo qualificado foi retomado com o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Ela votou pela concessão do pedido e citou tratados internacionais vigentes. Tendo em vista que Brasil, Uruguai, Bolívia e Paraguai adotaram esse procedimento previamente, o referido diploma somente entrará em vigor para a Argentina no 30º dia posterior ao depósito do seu instrumento de ratificação. A análise do caso foi suspensa em outubro de 2016 por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Na época, ele ressaltou a importância de esperar o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que tratava sobre casos que envolvem mulheres grávidas e com filhos em fase de amamentação. Ao votar pela manutenção das medidas cautelares, o ministro Marco Aurélio reforçou que a extradição iria afetar a família da Argentina, que hoje é casada com um brasileiro e tem 2 filhos pequenos. A declaração de possibilidade de entrega da extraditanda pelo chefe do Poder Executivo, em última análise, dissolverá a família que tem proteção constitucional. Voto que foi vencido. Os demais ministros entenderam que a principal fase de cuidados com os filhos foi respeitada pela Justiça, já que a Argentina foi beneficiada com prisão domiciliar e depois medidas cautelares. Agora, o entendimento é que a mulher está em condições de retornar ao país de origem para responder processo por roubo. Estes foram os julgamentos das turmas. Vamos ver agora a pauta de julgamentos de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Matéria penal abre a pauta da semana com o julgamento do habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci, réu na Operação Lava Jato. Ele teve o pedido de liberdade negado no STJ e agora recorre ao Supremo para reverter o entendimento. Em matéria penal ainda, agravo regimental em embargos infringentes e um referendo em medida cautelar, ambos no caso da condenação do deputado Paulo Maluf. Servidor público é o tema seguinte, com 3 mandados de injunção que tratam de casos de aposentadoria de servidores. Fecha a pauta do dia Direito do Trabalho, com 2 ações diretas de inconstitucionalidade sobre direitos individuais em contratos de trabalho. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você vai acompanhar esses julgamentos de habeas corpus de Paulo Maluf e também em relação aos julgamentos sobre Antônio Palocci daqui a pouco, a partir das 14h, comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto, aqui na TV Justiça. Eu conto com a sua audiência. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça como ter garantido o direito de tratamento a doenças como câncer. Pacientes em tratamento contra o câncer têm uma série de direitos garantidos por leis, apesar de muitas vezes não saberem disso. Uma pessoas morreram nessa terça-feira durante uma tentativa de fuga no complexo penitenciário de Santa Isabel, no Pará. Entre os mortos estão um agente penitenciário, 5 presos e 15 suspeitos de tentar invadir o complexo para facilitar a fuga. 5 agentes penitenciários ficaram feridos. O caso acontece um dia após uma série de 12 assassinatos na Grande Belém. Segundo o governo do estado, não há relação entre os 2 fatos. O Tribunal de Justiça do Amapá finalizou a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e se tornou a 4ª unidade da federação a ter 100% da população carcerária cadastrada do BNMP, um sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça para fornecer um quadro atualizado da população carcerária brasileira. Desde fevereiro, o programa recebe informações pessoais e processuais dos presos nos tribunais de todo o país. A presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, espera que o banco seja concluído em todos os estados até o fim do mês que vem. Tribunal Superior Eleitoral determina novas eleições para prefeito de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Outro caso julgado foi sobre abuso de autoridade de propaganda no interior de São Paulo.
O primeiro processo julgado foi contra uma decisão do TRE de São Paulo sobre o abuso do poder de autoridade de propagandas da Prefeitura de Catanduvas. Na época, em 2014, Geraldo Antônio Vignoli era o prefeito e o filho, Marco Antônio Vignoli, era candidato a deputado estadual. Segundo o processo, Marco foi beneficiado pelas propagandas da Prefeitura que utilizavam as cores e o número alusivos ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou o que diz a lei sobre o uso da propaganda. Mas, segundo o voto do ministro, não houve violação no caso do processo que estava sendo julgado. Em caso, presidente, ao meu sentir, não restou configurado o abuso do poder político ou abuso de autoridade do então chefe do Executivo Municipal de Catanduva pela veiculação da publicidade institucional da Prefeitura em período eleitoral, no qual nem o então prefeito, nem o seu vice eram candidatos a qualquer cargo eletivo. Aqui se sublinhar ainda que as condutas apuradas não apresentaram gravidade suficiente para macular a lisura e a legitimidade das eleições estaduais de 2014 para o cargo de deputado estadual em todo o estado de São Paulo. O ministro Jorge Mussi votou com o relator. Em seguida, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pediu vista para análise do caso antes do voto. Outro caso que chegou ao plenário do TSE foi o recurso do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Carvalho Baltazar, do PMDB, e do vice José Guimarães Salvador. O candidato foi eleito com pouco mais de 60% dos votos válidos. O Ministério Público Eleitoral pediu a inelegibilidade por suposto abuso de poder político e econômico. Na sessão, os ministros do TSE negaram por unanimidade o recurso e determinaram novas eleições. As irregularidades teriam acontecido durante as eleições de 2008. O político também responde por improbidade administrativa. Ante o exposto, o meu voto é no sentido de dar provimento aos recursos especiais, com exceção do manejado por Delcimar Talon Toledo, do qual não conheço, para reformar o acórdão regional e indeferir o registro de candidatura de Carlos Augusto Carvalho Baltazar ao cargo de prefeito do município de Rio das Ostras, determinando ainda, diante do que decidido pela Suprema Corte no julgamento da ADI 5525, a realização de novo pleito majoritário. As novas eleições no município serão definidas pelo TRE do Rio de Janeiro. O tratamento médico de uma série de doenças é garantido por lei. Um exemplo é o combate ao câncer. Mas como assegurar esse direito e a quem recorrer quando ele não é respeitado? A luta contra o câncer já dura 4 anos. A Sara descobriu que estava com a doença em uma consulta de rotina. Imediatamente começou o tratamento, que inclui uma série de exames, quimioterapia e uso de medicamentos caros. Com o combate às doenças, também veio a briga na justiça para o plano cobrir todos esses procedimentos. O plano às vezes me vetou exames, o PET scan. Entrei na justiça, consegui resolver essa situação. Ele chegou a vetar até a própria quimioterapia, porque eles questionaram a prescrição do médico. Então, eu cheguei a ficar sem quimioterapia, E também foi resolvido isso na justiça. Recentemente, a professora aposentada recebeu a notícia de que o câncer voltou. E agora o plano não quer pagar um dos remédios indicados pelo médico. A gente fica assim, e aí eu teria que estar gastando meu tempo cuidando da minha saúde. Não, eu tenho que gastar tempo brigando, batendo de frente com o plano, questionando. Então a gente fica muito cansado, a gente fica muito exausto. A Lei 9.656 de 1998 regulamenta a atividade dos planos de saúde em todo o Brasil. No artigo 12 ela é clara, ao dizer que, se incluídos no momento da contratação, os procedimentos devem ser pagos pela operadora. Isso inclui cobertura de consultas, tratamento médico e exames. Mas, além da cobertura pelo plano de saúde, pacientes em tratamento contra o câncer têm uma série de direitos garantidos por leis, apesar de muitas vezes não saberem disso. Entre eles, a possibilidade de aposentadoria por invalidez ou receber o auxílio-doença. No caso dos impostos, a isenção do IPVA e até do imposto de renda. E para conversar sobre o direito à saúde, nós recebemos agora o advogado que é especialista na matéria, Raul Canal.
Obrigada pela participação conosco. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, obrigado. Aqui. Um prazer nosso. Agora, o seguinte, o câncer é uma doença de cobertura obrigatória nos planos de saúde? Vai depender, Rafaela, da amplitude do plano de saúde contratado, né? Você tem o plano de saúde que é só odontológico, o ambulatorial, você tem o hospitalar sem obstetrícia. Agora, se o plano de saúde é o plano médico hospitalar amplo, tem direito sim ao tratamento para o câncer, por mais sofisticado que seja, ou por mais caro que seja o tratamento. Agora, o câncer normalmente é uma doença para a qual as pessoas não estão preparadas e às vezes é feito um determinado diagnóstico, a pessoa tem um plano de saúde e ela não sabe se aquilo estava previsto ou não. O que acontece? Veja bem, é considerada doença pré-existente quando a pessoa tinha conhecimento dela na hora da contratação. Se ela não tinha conhecimento da doença, embora já fosse portadora, e isso é diagnosticado depois da contratação, vai ter logicamente as carências normais do plano e da lei, todavia não é considerado uma doença pré-existente. Agora, em caso de tratamento experimental, quando não consta naquela lista da ANS, por exemplo, o plano é obrigado a oferecer? Não, de forma alguma. Tratamento experimental ou medicamentos estrangeiros não nacionalizados, não autorizados pela Anvisa, o plano de saúde não tem obrigação de fornecer. Todavia, o Poder Judiciário, em muitas situações, tem sido generoso, condescendente e tem autorizado e determinado ao município, ao Estado, à União ou ao plano de saúde que compre ou financie determinados tratamentos. Tivemos um exemplo muito recente no Brasil sobre o câncer, inclusive, que foi a questão da fosfetanolamina, né? Chegou a se editar uma lei federal regulando a matéria, que não havia regulação da Anvisa, não era nem experimental ainda, né? E o Supremo aqui acabou suspendendo a lei e proibindo, mas a USP tinha 18.000 liminares determinando o fornecimento da fosfetanolamina, um medicamento que ainda não havia sido, era ainda experimental. Que é, no caso, aquela chamada pílula do câncer, não é isso? Exatamente. Ou a pílula da USP também, né? Agora, no caso, eu gostaria de insistir um pouco nessa questão daqueles medicamentos justamente que não existem no país e que são indicados para certos tratamentos. Cabe à própria pessoa, à família ou ao próprio paciente entrar na justiça para pedir que haja cobertura? Veja bem, se o medicamento não é referenciado, não está no rol, isso não apenas nos planos, também no SUS acontece isso, né? Existem medicamentos muito caros de importação ou não disponíveis no Brasil. Então, realmente, o paciente tem que ingressar em juízo e o judiciário tem sido, como eu falei, condescendente. E aí existe até uma controvérsia, Cadu, porque se o medicamento não foi autorizado no Brasil, não foi ainda experimentado pela Anvisa, a rigor ele é uma droga ilícita, né? E você tem um amparo de uma ordem judicial para importar uma droga ilícita, que não é autorizada ainda no Brasil. Agora, doutor Raul, em caso de negativa de atendimento do plano de saúde, por exemplo, agora me parece que essa negativa deverá ser documentada, o que é uma ferramenta importante para o consumidor. Sim, porque até recentemente as operadoras enrolavam o paciente apenas com a negativa verbal por telefone, justamente para não produzir uma prova documental para instruir um processo. Hoje, ela tem que negar por escrito isso. Doutora, falamos agora há pouco a respeito da doença pré-existente e no caso em que ela não era de conhecimento. Mas e quando o portador tinha conhecimento e fez o plano de saúde e foi feito um diagnóstico posterior? Como é que fica nessa situação? Aí, pela legislação, ele tem 2 anos de carência. No caso do câncer, o plano de saúde tem 48 horas de carência para aqueles tratamentos urgentes ou emergentes. 180 dias para intervenções cirúrgicas. E se a doença era pré-existente, ou seja, com o conhecimento, são 2 anos de carência. É claro que tem muitas outras perguntas que gostaríamos de fazer, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado por esses esclarecimentos hoje. Obrigado pela oportunidade. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Tribunal de Justiça do Paraná prepara pessoas em todo o país para adoção. As pessoas estavam aguardando a oportunidade da habilitação justamente pela ausência de cursos ou então de preparação para os pretendentes à adoção. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, falou hoje sobre o papel da União na segurança pública. Foi durante o seminário promovido pelo Superior Tribunal Militar.
O seminário faz parte das comemorações dos 210 anos do Superior Tribunal Militar. O tema deste ano é a leitura da Lei 13.491 de 2017. O foco principal é na intervenção federal da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Um fórum de debates, troca de ideias e conhecimento à vista da leitura das transformações advindas da Lei 13.491, em especial no momento em que vivemos uma intervenção federal na área de segurança em uma unidade federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez a palestra inaugural do seminário, O Papel da União na Segurança Pública. O ministro lembrou que só ela pode legislar sobre o direito penal e promover mudanças para garantir a defesa da população. A União, ela pode alterar significativamente essa realidade, seja possibilitando uma construção, mecanismos de construção e liberação de dinheiro mais rápidos para presídios. A União, quando quer, pode mudar. A primeira atitude da União são alterações legislativas. Não dá mais para achar que dá para melhorar a segurança pública só aumentando pena. Acontece alguma coisa, aumenta a pena, aumenta a pena. Não é o tamanho da pena que diminui a criminalidade, é a certeza da prisão, certeza da efetividade da justiça. O evento é em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Outras palestras vão ocorrer hoje e amanhã, na sede do STM. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, lança logo mais às 6 horas da noite o livro Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal. O evento foi na biblioteca do STF. A obra é resultado de uma tese de livre docência defendida pelo ministro na Faculdade de Direito da USP e aborda de forma didática a origem, o desenvolvimento e os pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. E o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União se reuniram em Brasília para tratar de um mecanismo que irá acelerar o processo de devolução de dinheiro de origem ilícita enviado ao exterior. Será implementada uma ferramenta digital para facilitar a comunicação entre o MPF e a AGU. O objetivo é agilizar a troca de informações e o acompanhamento de processos de recuperação de dinheiro ilícito mantido em outros países. Atualmente, a Procuradoria-Geral da República trabalha com 14 casos que buscam recuperar um total de mais de 650 milhões de reais. No encontro, também foi discutida a contratação de escritórios de advocacia no exterior para dar apoio e acompanhar a atuação de órgãos estrangeiros que cuidam dos processos. E também foi ressaltada a importância da atuação em conjunto para encontrar soluções práticas para combater a criminalidade organizada e a corrupção. O Tribunal de Justiça do Paraná está preparando pessoas em todo o país para a adoção. A ação tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça. 1.130 pessoas candidatas à adoção assistiram o primeiro módulo de aulas por videoconferência em 9 estados, entre eles Bahia, Maranhão, Mato Grosso e Minas Gerais. O material foi gerado pela Escola da Magistratura do Paraná. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a preparação psicológica dos interessados em adotar. O curso foi a forma encontrada de intensificar esse preparo e, assim, acelerar o processo de habilitação dos pretendentes. A ideia nasceu a partir da constatação do Corregedor-Geral da Justiça do Paraná, desembargador Rogério Kanayama, que nas correições percebeu que em muitas comarcas as pessoas estavam aguardando a oportunidade da habilitação justamente pela ausência de cursos ou então de preparação para os pretendentes à adoção, que acabava demorando com que os processos fossem concluídos. Determinou então que nós realizássemos um curso online, já que não havia condições de percorrer todas as comarcas. E nós, em outubro do ano passado, fizemos o primeiro encontro online de preparação à adoção, que teve uma adesão muito grande. Em razão disso, esse ano, então, nós conseguimos ampliar para outros estados também a participação nesse curso de preparação.
Estudantes de Direito da Colômbia e do Chile, participantes do programa Teixeira de Freitas, promovido pelo STF, estiveram no Tribunal Superior Eleitoral. Rafaela, o programa é direcionado a estudantes de Direito de universidades estrangeiras em convênio com a Universidade de Brasília. Os estudantes da Colômbia e do Chile foram recebidos pelo secretário-geral da Presidência, Carlos Eduardo Frazão. Ele falou sobre a relação da legislação eleitoral com autores de direito internacionais e conversou com os alunos sobre a importância desse tipo de intercâmbio. Sejam bem-vindos, meus amigos. Prazer de coração conhecê-los. É uma honra tê-los aqui. Espero que a acolhida no Brasil tenha sido a melhor possível. Que vocês voltem com ótimas impressões daqui, da UNB, uma grande faculdade. E tudo de melhor. Qualquer coisa a gente está por aqui, tá bom? Obrigada. Depois foi o momento de receber uma aula sobre o funcionamento das eleições no país. O assessor-chefe de assuntos internacionais do TSE explicou todo o processo eleitoral. Há um interesse muito grande pela votação eletrônica brasileira nesses países, né? Porque de fato é um feito muito impressionante. Um país do tamanho do Brasil realizar eleições tão eficientes e tão rápidas em termos de resultado, né? E por um meio tão simples que é a urna eletrônica. Os intercambistas são alunos de Direito, cursam um semestre letivo na UNB e fazem estágio voluntário no Supremo Tribunal Federal. É a oportunidade de conhecer a organização e o funcionamento do Judiciário brasileiro. No TSE, os jovens também conheceram a urna eletrônica de perto. Catalina é chilena, diz ter achado fácil votar na urna eletrônica. Lá no país dela, é tudo no papel. O que você achou da urna eletrônica? É muito diferente, acho que é muito mais rápido, é melhor. Aqui a experiência é enriquecedora, aprendemos muitíssimo. O grupo também pôde fazer um passeio pelo Museu do TSE e conhecer parte da história do Brasil. A partir da tecnologia no voto, foi possível entender como ela foi se construindo. Tem todo um esforço para tentar automatizar o nosso processo eleitoral. Em seguida, uma foto de lembrança no plenário e o conhecimento que fica eternizado na mente desses estudantes. Rafaela, é uma troca intensa sempre. Eles estiveram no estúdio da TV Justiça por acompanhamento do Direto do Plenário, que ainda é uma iniciativa inédita no mundo. Eles sempre acham muito interessante. Pois é, Cadu, o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal, mande pra gente no seu celular. E é interessante também para ter essa parceria do Brasil, de outros países, né, Cadu? Com certeza. E o nosso WhatsApp, exatamente para que você mande a sua colaboração, anote aí, é o 61992606116. E o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui, eu volto daqui a pouquinho no Direto do Plenário, mas nós voltamos em conjunto amanhã. Até amanhã.